Boa noite, eu me chamo Ademilton Arruda, sou estudante do curso de mestrado, do curso de pós-graduação em artes visuais, na linha de pesquisa em História, Teoria e Crítica da Arte. Hoje eu vim aqui no 31º Encontro Nacional Unpap falar um pouco sobre o meu trabalho intitulado Arte e Jornalismo no Campo da Violência e da Morte, que faz parte da minha pesquisa de mestrado em andamento. Então vamos lá. É, neste estudo, apresentamos duas fotografias sobre o mesmo fato. Ambas registram uma cena de crime ocorrida no bairro de Bengui, em Belém, no dia 19 de fevereiro de 2013, à noite. Uma feita pelo artista Alberto Bittar para a série artística Corte Seco, a outra pelo fotógrafo jornalístico Celso Rodrigues para o Jornal Diário do Pará. De um lado, temos uma fotografia artística embasada nos conceitos contemporâneos da concepção estética da imagem, e do outro, um registro jornalístico do fatídico e violento cotidiano urbano, direcionado a ilustrar uma matéria sobre o fato no jornal. Alberto Bittar é brasileiro natural de Belém do Pará, fotógrafo, formado em administração de empresas pela Universidade da Amazônia em 1995. Teve seu ingresso no universo artístico da fotografia a partir de 1991, graças ao curso de fotografia artesanal e sensorial ministrado pelo artista Miguel Chicaoca, dentro do projeto Fotovaral da Associação Fotoativa em Belém. A partir de 2002, Bittar dedica-se à produção de filmes e vídeos de curta duração, produzidos com fotografias de cenas no espaço urbano. Dessa maneira, seu trabalho passa a integrar inúmeras exposições locais, nacionais e internacionais, sendo premiado em algumas ocasiões. Atualmente tem uma carreira consolidada como artista e editor fotográfico, trabalhando nos maiores jornais de grande circulação do estado do Pará. Suas obras carregam um olhar sobre a imagem, sobre a paisagem, analisando o tempo, o movimento, a memória e a efemeridade. A partir do pensamento de Jacques Amals, ao analisarmos a fotografia de Rodrigues pertencente ao universo do fotojornalismo, podemos entendê-la como uma imagem representativa que apresenta fatos concretos, tendo um valor mais representacional. Aliada ao texto escrito, sua principal função é informar o acontecimento, importando mais a intenção e a finalidade em detrimento do produto estético. Tal apontamento coloca o fotojornalismo como atividade de realização de fotografias informativas, interpretativas, documentais ou ilustrativas para uma imprensa ou projetos editoriais ligados à produção de informação da atualidade. Aliado a esse tipo de imagem, os jornais sensacionalistas recorrem sempre a uma narrativa forte, com manchetes e matérias de grande impacto e apelo emocional. Trazem geralmente detalhes do fato ocorrido, tentando transmitir sensações de medo a seus leitores. Já na fotografia realizada para a série Corte Seco, Alberto Bittar se utiliza do valor simbólico que impera ao lado da tragédia e da contemplação. Em seus registros, Bittar optou por capturar o movimento dos transeuntes na rua, momentos após o ocorrido do homicídio. No enquadramento da imagem, vê-se desde viaturas de polícia a equipe de jornalismo, além de presença dos curiosos que se amontoam ao redor do cadáver para ver, não importando se conhece a vítima ou não. Para Susan Sontag, todas as imagens que exibem violação de um corpo são atraentes, em certa medida pornográficas. As imagens do repugnante também podem seduzir. Para habitar um enquadramento necessita de um preparo. O tipo de fotografia que se faz aqui é daqueles que pode ser ousado, porém precisa de preparação, cabendo ao artista escolher o ângulo que melhor privilegia o resultado da obra. A composição é realizada por uma certa fórmula iconográfica para compor a cena, artifício semelhante àqueles usados nas pinturas do período renascentista, onde centralizava-se as personagens a fim de se obter equilíbrio na composição. No registro de Bittar, temos uma harmonia provinda do posicionamento do cadáver frente às viaturas policiais e seus giroflexos de ambos os lados e uma iluminação central. Em primeiro plano, avistamos uma figura velada por um tecido cedido muitas vezes por moradores da redondeza ao fato, em um ato de pudor no intuito de preservar a imagem da vítima. Para o fotojornalista como Rodrigues, o enquadramento segue o tema da matéria,
caráter evidente e expressivo desse tipo de cobertura reflete-se no plano das imagens por meio de registros secos e precisos, previamente ditados pela pauta editorial, que antecipadamente define o tipo de proposição a ser contada pela história. O recorte do acontecimento funciona como uma supressão da realidade, no espaço e no tempo, separando seu contexto, permitindo a conservação do seu transporte para a mídia. Assim, afirma-se que as fotografias jornalísticas não são inocentes. Elas traduzem um acontecimento, reconstruindo e reportam a realidade. São notícias e transmitem informações. Essa construção inicia-se com a busca de indícios que ajudam a contar essa história. Um exemplo, quando presente o cadáver ainda na cena do crime, ele é posto em clara evidência, de preferência em uma composição em que todos os detalhes ajudem a contar a história e que fiquem visíveis para que assim o espectador possa sentir-se na cena do crime. A estética é preterida em relação à informação. Em corte seco, as luzes são a força motriz. O artista optou por não usar flash em sua câmera digital, fazendo o registro, portanto, apenas com as luzes presentes no ambiente. E como os locais eram de quase sempre situados em periferia e não possuem luz ou quase, ou luz escassa, ou nenhuma infraestrutura, dessa forma, as fontes de iluminação acabam sendo precárias. São postes de iluminação urbana, lâmpadas da frente das residências, lanternas dos policiais ou dos próprios giroflexos. No entanto, proporcionam às fotografias um colorido incomum. Nelas, a predominância de tons quentes e saturados, como o amarelo e laranja. Este amarelo também lembra os filtros utilizados no famigerado cinema hollywoodiano, com a pífia intenção de retratar países com climas mais frios, quando não áridos, em clima desértico. São úmidos ou tropicais, localizados quase sempre em regiões da Ásia, África e América Latina. Porém, a cor amarela é aos poucos suprimida por outras cores. A imagem pitoresca invoca a transitoriedade da vida em meio aos vultos e borrões de luzes similares às manchas de tintas em aquarela. Os tons quentes do amarelo e da cor do laranja ganham fôlego até chegar aos vermelhos inflamados, esse por vezes disparados pelos giroflexos das viaturas policiais. Tais iluminações rubras remetem aos sentimentos que vão do ódio à paixão. O vermelho seria a cor dos reis e dos nobres, da felicidade, do perigo, da guerra, inevitavelmente remetendo ao sangue. Fluido orgânico é essencial à vida, que se esvai das vítimas nessas ocasiões devido aos ferimentos provenientes de projéteis de armas de fogo ou de armas brancas, com facas, caçados e facões. Mistura-se a lama do chão. Sem evitar, podemos fazer todo um percurso sobre o simbolismo das cores por intermédio da luz. Na imagem jornalística, o uso da luz terá uma dinâmica diferente. Para o fotojornalismo, a luz é de extrema necessidade, não só por ser a base da fotografia, em si devido à sua capacidade de iluminação. O flash, criado por Stormare em 1930, é indispensável, já que os fatos conversos para o caderno de polícia no jornais de circulação diária são homicídios e que, por ocasião, ocorrem, na sua grande maioria, no período noturno. No fotojornalismo, a urgência e a apuração das notícias, o registro fotográfico deve seguir a mesma meta. O tempo para esse tipo de registro é curtíssimo. Sua destreza técnica se dará por intermédio de sua precisão para ajustar o equipamento para o registro imediato da imagem. Na ocasião de corte seco, a estância-tempo, por outro lado, é um dos temas centrais. Como em todas as obras de Picard, a passagem do tempo é o fio condutor da narrativa, apresentando reflexões acerca do efêmero, das ruínas e dos apagamentos. Aqui, a passagem do tempo é representada pela transição da vida perante a morte, da permanência para a impermanência. O domínio de Picard sobre o tempo na fotografia é demonstrado ao manusear o equipamento fotográfico. O período de abertura do sensor de exposição da câmera segue o limite máximo para essa série, que foi de até 5 minutos. Essa escolha proporciona a criação de duplos fantasmas nas imagens, mas o que seria um ruído visual para uma fotografia convencional e posteriormente provocaria esse descarte, um corte seco tem uma carga poética simbólica, onde os vivos permanentes no plano terreno e efêmero contemplam junto aos seus espíritos de cadáver impermanente no chão, já sem alma.
A análise das imagens aqui expostas, tanto da série fotográfica Porto Seco, como publicadas no Jornal Diário do Pará, por intermédio de suas construções simbólicas, propõe uma reflexão acerca do contexto social da região metropolitana de Belém. Acompanhamos como a violência e a criminalidade pode ser representada tanto sobre aspectos artísticos como jornalísticos, canais diferentes, poético e informativo, que consegue, por meio da fotografia, mexer com o cotidiano de seus espectadores. Entretanto, não damos conta aqui de responder algumas das questões, ou melhor, elas se autorrespondem, como por que a ausência do poder público no enfrentamento da violência e da criminalidade, por que ela tem maior incidência na periferia e meio à população pobre, por que os meios de comunicação insistem na veiculação de imagem de violência. Desta forma, ao depararmos com um trabalho de Vital, que consegue subverter a fotografia típica dos jornais sensacionalistas, faz-se emergir de suas fotos um universo dramático, misterioso e poético, que nos proporciona um olhar contemplativo sobre a feminilidade da vida, contrapondo a fotografia gélida e direta dos veículos de jornais. Em Porto Seco, a arte alia-se à violência e constitui-se como uma linguagem que não apenas expressa o enfrentamento, mas, por sua vez, nos proporciona uma reflexão acerca da necessidade de empatia dentro de uma sociedade completamente desigual, além de nos confrontar com uma problemática social cada vez mais presente nas sociedades contemporâneas. Bem, essas foram minhas referências para este trabalho. E obrigado.